Vocês devem ter visto, né, isso que na minha opinião ataca a democracia durante a sessão de privatização da Sabesp, que aliás a Sabesp ela precisa ser privatizada para poder levar água para os pobres, poder levar esgoto para os pobres. É necessário isso, a gente já vai falar disso. Mas primeiro falando aqui da questão da, olha só, isso pra mim é marginal isso aí. Da mesma forma como eu chamei lá no começo do ano aquele ataque que o pessoal bolsonarista fez, eu chamei de marginais. Teve muita gente reclamando comigo e agora eles estão tendo uma punição muito exagerada, passou da conta aquela punição que eles estão recebendo. E esses aí pode? Esse tipo de crime aqui pode, né? Olha lá. Aí são manifestantes, que não é mais marginal. Imprensa fora ninguém fala marginal, é manifestante. Ah, beleza. Porra, bater em policial, porrada do amor no policial pode, né? Não, se fosse. é, não entendo isso. E por que o Brasil é dessa forma tão. É tão claro, né? Imparcialidade. Enfim, aqueles pessoal estavam errados, esses aqui estão errados. Quero saber se eles vão ficar aí presos por 500 mil anos, que nem os outros lá estão capazes de ficar. Enfim, olha lá. Não é bandido mesmo. Trabalhador não é bandido. Agora, manifestante, né? Aí sim é criminoso dos piores, do pior espécie. Eu não sei se eu tô ficando maluco, se eu não tô ouvindo direito, mas me parece que eu ouvi naquele comecinho do vídeo ali o pessoal gritando não sei o que de corrupção. É brincadeira isso? Ou será que eles querem a privatização? Porque é o seguinte, uma empresa estatal sempre vai ter uma probabilidade de corrupção muito, 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 muito maior. O primeiro ponto é o óbvio, tem dois pontos principais. Tá? O primeiro é o óbvio. Eu acho que todo mundo percebeu. Políticos são, por natureza, a grande maioria, corruptos. Ah, não são todos. Não são todos, obviamente. Mas tem muito mais corrupto na política do que em empresas privadas. Né? Segundo, e também é óbvio, se você parar para pensar, uma empresa estatal, ela presta serviços para o Estado. Então você está falando de Estado com Estado. Ó, que o caminho facilitado da corrupção, né? Então olha como tá fácil. O caminho é muito mais simples de ter a corrupção, né? Então, por esses dois pontos, tem muito mais corrupção em empresas estatais. Outro ponto é que além da questão da privatização, aliás, além da questão da corrupção, empresas estatais elas tendem a ser muito mais ineficientes, ter muito mais funcionários, ter muito mais cargos ali que são inúteis, funcionários que não estão trabalhando o suficiente, ora por culpa dos próprios funcionários acomodados, ora por culpa da própria funcionamento da empresa que deixa essas brechas, e aí não demite, não nada, deixa o cara lá parado, encostado. E é assim que funciona o Estado. Eu trabalhei 8 anos para a Sabesp. Então, eu vi a empresa com ótimos funcionários, funcionários fantásticos, mas sim, existem aí as ineficiências do Estado. Isso sempre vai ser assim. Por isso que precisa privatizar a Sabesp. Se não privatizar a Sabesp, pessoas ficam sem água. Então, é necessário privatizar a Sabesp por conta dessa eficiência. Eficiência é economia de dinheiro para poder levar água para essas pessoas. Então, não é opcional. Essas pessoas, tem pessoas passando sede. Tem pessoas passando sede, sem esgoto. No estado de São Paulo, elas precisam de esgoto e precisam principalmente de água. E não é para quando der, é urgente. Tem que cumprir o marco de saneamento. Nós temos uma série de empresas aí, estado afora, os presidentes das empresas falando, nós precisamos privatizar, senão a gente não vai cumprir o marco, vamos perder concessão, lascou, a gente precisa privatizar essa empresa. O Estado não vai conseguir fazer isso. Então, é óbvio que precisa privatizar para levar a água a essas pessoas, tá? Então, assim, se você é contra a privatização da Sabesp, você é contra pessoas pobres tendo direito de beber água aí em casa. É isso. Então, primeiramente, vem da visão do mercado, todo mundo está enxergando aquele óbvio, gestão de custos. Então, tem pessoas ganhando salários altos, tem muito cargo. Os analistas aqui estão exatamente entendendo que eles vão seguir um caminho similar à Eletrobras. Inclusive, se a empresa for privatizada, eles calculam um preço justo de 65 e caso não, 45,6. Isso aqui é porque a estatal é ineficiente, né? Lembrando que esse ganho todo é só na gestão de... Só não, mas é principalmente na gestão de custos.
se você for parar para pensar, a empresa ela não controla o preço que ela vai cobrar da água, tá? Então não existe essa de vou privatizar, vou ser mais caro. Não existe isso, né? Não tem controle sobre o preço da água. Inclusive, a privatização da Sabesp resultará em tarifas menores, diz o presidente da própria empresa, né? O presidente da própria empresa disse isso em setembro. André Salcedo disse: a empresa vai ficar com tarifas menores, a possibilidade de tarifas menores, ou pelo menos crescer menos, porque a inflação é reajustada, né? Com a privatização. E, inclusive, ele fala que isso, com a privatização, eles conseguiram antecipar em pelo menos 4 anos as metas do marco de saneamento para expandir o fornecimento de água à população. Então a gente está falando de água, tem pessoas com sede, e aí esse cambada aí de marginal tá querendo que as pessoas continuem com sede, os pobres continuem com sede. Você acha justo isso? Não é possível isso. Eu não, antes que venham aí os socialistas de porcaria, eu não tenho a Sabesp. Eu vendi nessa questão da privatização, acho que foi ano passado, não sei, para focar só na Sanepar. Não tenho a Sabesp, então eu como acionista tanto faz, mas eu sou morador do estado de São Paulo, então eu pago a conta. Eu estou super tranquilo que não vai aumentar por conta da privatização. E caso isso fosse uma consequência, que não é, caso fosse, seria um preço adequado a se pagar para levar água aos mais pobres. Aliás, o marco do saneamento não é tão vantajoso para uma empresa normal aí levar a água para regiões mais distantes, mas o marco existe exatamente para trazer essa igualdade, porque todo mundo merece acesso à água, né? E olha só que legal, a Sabesp sendo privatizada, ela vai gerar mais valor. Então, mesmo que o governo venda uma parte, ele não vai vender tudo, ele vai continuar acionista e ele vai ter esse dinheiro valorizado. Isso é bacana pra caramba. O outro lado é que ele vai ganhar um dinheiro nessa venda. E esse dinheiro ele pode aplicar em outro lugar, né? Como, por exemplo, eles estão aqui planejando, né? Que esse dinheiro seja destinado a pelo menos uma parte para o fundo de subsidiar a conta de água para as famílias mais pobres. E tem o meu apoio. O legal era não queimar esse dinheiro, sim realmente investir em algo que gere, por exemplo, dividendos e vá ali, pelo menos que pague menos, né? Mas que tenha algo recorrente aí e, vamos dizer, ad eterno, de uma fonte de receita eterna aí para ir bancando aqui um pouco essas famílias mais pobres. Essa é a minha opinião, tá? Existem N possibilidades aqui. Eu acho que ninguém é contra levar água aos mais pobres. Não tô falando de água, de novo, né? A gente precisa falar isso. Água, estamos falando de água, né? Não cabe outra discussão. Então, a Sabesp, ela tem aqui um lucro de 3 bilhões nos últimos 12 meses, né? Era um pouquinho menos, depois um pouquinho mais. Vamos calcular nesses 3 bilhões mesmo. E ela tem no plano de universalização até 2033 56 bilhões de investimentos, tá? Só de 2023 até 2027 são 26,2 bilhões. É muito investimento. São 19 anos de lucro só de investimentos. Então é muito mais fácil se privatizar. A empresa vai ganhar mais eficiência, vai fazer isso mais rápido, vai se capitalizar se ela achar necessário. Por que não privatizar, né? A grande pergunta é, para os socialistas aí que gostam de manter as estatais, por que não? Para ter uma enxurrada de político, para ter negociata que nem fizeram na Caixa lá, né? Poxa, Centrão, toma aqui 200 cargos para você aprovar as outras coisas que eu vou querer lá. É para isso que vocês querem empresa estatal? Ah, vai dormir, cara. Tem gente passando sede, tem gente sem esgoto. Um abraço, até o próximo. Valeu.